Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votu. E hoje eu trago uma pessoa que é muito ligada ao esporte, sempre foi e tem um trabalho não só no esporte, no futebol, né, no CAV, mas também no esporte amador. Estou aqui com o secretário de esporte, o Marcelo Stringari. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite. Zeca, prazer é todo meu estar aqui, poder falar da nossa história em Votuporanga, poder falar do nosso esporte, falar no geral da nossa cidade, que é uma cidade acolhedora, que a gente ama muito. Marcelo, vamos começar ali. A tua família, quem são os seus pais? Como é que eles vieram para Votuporanga? Como é que foi a vinda da sua família para Votuporanga? Zeca, é uma história engraçada, né? Na verdade, eu nasci em São José do Rio Preto. Minha mãe é de Américo de Campos, meu pai Américo de Campos. E minha mãe passou no concurso de professora, foi morar em São José do Rio Preto. E eu acabei nascendo em São José do Rio Preto. E eu tinha minha tia, que era de Américo, que é a Marli Jabur, né, mulher do Dr. Duélio Jabur. E a gente passava férias em Américo de Campos. E aí minha tia mudou para Votuporanga. E aí a gente passava as férias aqui em Votuporanga. Eu ficava mais em Votuporanga aqui nas férias, por causa do meu primo, dos meus primos, da TT, do Fernandinho. A gente passava as férias aqui. Mas só que logo eu me entrei no futebol, com 13 anos eu entrei no futebol, com 14 eu comecei a rodar para tudo quanto é lado. Você jogava? Jogava futebol, isso. Comecei no América de Rio Preto, aí eu fui pro Corinthians e fui rodando. E aí em 2004 eu tive uma fratura no ombro, parei de jogar. E a minha irmã, formada em medicina em Bragança Paulista, a doutora Fabiana Parma, o meu cunhado, doutor Alexandre Parma, formado em São José do Rio Preto, fazia residência em São Paulo. E eles vieram para Votuporanga em 2004, final de 2004. E meu cunhado montou a clínica aqui, que é a Imagem Diagnóstico hoje. Então eles vieram de mudança. Vieram de mudança para cá. Meu cunhado acabou a residência no Einstein, em São Paulo, e minha irmã já era formada, vieram para cá de mudança, meu cunhado e minha irmã. E aí eles montaram a clínica e vieram morar para cá. E minha mãe e meu pai em Rio Preto ainda. Seu pai fazia o quê? Meu pai era dono de fábrica de calçados. Na verdade, a minha avó foi casada com o seu João da Farmácia, lá de Américo de Campos. Foi a segunda esposa do seu João. E meu pai e meu tio moraram lá. E depois meu tio foi embora para Tanabi e meu pai para São José do Rio Preto. E montou uma fábrica de calçados lá. E era o Jair Sapateiro, né? E aí, em 2005, quando minha irmã estava aqui, eu tinha parado de jogar. Eu parei de jogar futebol, que eu tive essa fratura em 2004. Você tinha quantos anos? Eu devia ter 24, 25 anos. Sim. E aí, um dia eu vim aqui no centro do Divaldinho. Então, final de tarde eu vim pra cá, a minha esposa grávida já. E aí eu fui com a minha tia, no centro do Divaldinho, com a Marli Jabur. A minha tia falou assim: Marcelo, a tia tá querendo montar um buffet. Vamos montar um buffet? Falei, tia, vamos embora. Arrumei minhas coisas e vim embora a Votuporanga. E a gente montou o Buffet Supremo. E os seus pais morando em Rio Preto? Morando em Rio Preto. Minhas tias aqui, as parentes, as nossos familiares aqui, o tio Segundinho, que viveu até 101 anos, a Carmen, que está aqui, a irmã, a tia São, a irmã da minha avó, todo mundo daqui, nossos familiares daqui. E aí eu vim em 2005 para cá e montei esse buffet com a minha tia. E a gente começou a tocar o buffet Supremo, que era na rotatória ali da Avenida Vale do Sol, que até hoje tem um salão ali, a gente montou o Buffet Supremo, e ali eu comecei a minha história em Votuporanga. Comecei a fazer festa, e aí em 2000 mudei com família e tudo para cá, com a mulher, aí minha filha nasceu, e mudamos para cá. E aí fomos tocando o buffet, e aí em 2007 eu comprei o antigo Cupim. O Cupinguil da Avenida do Açari. E aí meu pai falece, meu pai faleceu em 2005 para 2006, e aí minha mãe aposenta, nós trazemos minha mãe para cá. Aí hoje minha mãe reside aqui em Votuporanga, aí eu tive o Cupim, aí em 2000, aí foi essa trajetória. Hoje nossa família toda, minha irmã, minha mãe, eu, nossa família toda reside aqui, porque na verdade minha mãe foi criada aqui quando criança, meu avô Zé Arena, né, que todo mundo que faleceu já, a dona Tereza, que a vida inteira moraram em Américo,
Então todo mundo foi criado aqui. E minha tia Marli, meu tio Duélio, então, e eu gostava muito da cidade. E a cidade me acolheu demais, né? Hoje a gente tem uma história, apesar de 20 anos, né? 22 anos de Votuporanga, a gente tem uma história na cidade, um amor que eu não troco o Votuporanga Por nada. não, por lugar nenhum. E você continua tendo essa relação com o Américo? Olha, na verdade a gente tem a relação até política, né? Porque eu sou amigo do Rafael, do prefeito, sou amigo do pessoal de lá. A gente tem ainda alguns amigos de lá que vai, a minha avó. Meu avô era um cara muito conhecido, era dono da Casa Branca lá, né? Um comércio antigo de lá, ele e minha avó Tereza. Então a gente tem algumas, a gente acaba indo em América algumas vezes, então é uma cidade que também a gente gosta muito. E eu gosto, porque na verdade, eu nasci ali, eu nasci no Botelho. Só que eu nasci, meu pai já veio para Votuporanga, eu sou registrado, eu sou votuporanguense. Mas eu ia quando era garoto e tal. Então eu me lembro de algumas figuras, o seu Coca, que fazia, tinha várias figuras. Sabe? E Américo de Campos, para mim, sempre foi uma cidade bastante hospitaleira, né? Tivemos o Basílio como prefeito lá, que era uma figuraça e tal. E por isso que eu perguntei se você ainda continua, porque Américo de Campos é uma cidade gostosa. Sim, Né? muito gostosa, muito gostosa. A gente. Eu lembro da infância na praça ali, né? Que o pai do meu tio era o prefeito, o Dr. Mário Jabor. Mário Jabor. E a gente ia na praça ali na frente, era aquela... Que era brigado com o Basílio, né? Isso. E aí tinha aquela briga política, Estevinho, Mário Jabor, Estevinho. todo mundo. Estevinho tá até hoje, né? Foi candidato na última eleição. Então, e minha mãe foi criada lá, meu tio, meu pai, né? Nasceram lá e América, então tá na história. E as férias que a gente vinha era muito gostoso passar ali, para fazer talhadinho, entendeu? Então a gente sempre teve esse vínculo grande com o Américo, Votuporanga, então eu fico muito, muito feliz de estar aqui hoje e ser acolhido da forma que eu fui acolhido. Mas sua mãe, quando ela veio para cá, ela veio aposentada. Ela veio aposentada que ela queria descansar, meu pai falecido. Mas ela teve alguma atividade aqui ou ela parou? Não. Ela acabou indo para o Celtas, para o Colégio Celtas, foi coordenadora do Celtas até o ano passado. Aí ela falou, agora eu vou parar. E aí ela voltou para casa, ela mora sozinha hoje, né? E aí ela não parou, ela tá com mais de 20 alunos particular dando aula. Ela não consegue e a gente fica Como feliz. é que ela chama? Marlene, é. E aí a gente fica feliz, porque hoje minha mãe é muito ativa, né? Uma pessoa que é nosso norte ali, né? Nós perdemos meu pai novo, meu pai tinha 52 anos. E é o nosso norte, hoje minha mãe, eu e minha irmã, somos apaixonados por ela, né? E ela é uma pessoa, ela foi no show da exposição do Alok, dançou o show inteiro porque ela gosta do Alok. Minha mãe é uma pessoa que ela nos dá muita força, porque pela vontade que ela tem, a minha mãe hoje tem 75 anos, e faz academia, ativa, cuida dos netos, dá aula particular, ela não para um minuto. Então é uma pessoa que nos dá muita força para todos os momentos. Marcelo, sua mãe, sendo uma mulher que viveu a vida dela na educação, como ela foi com vocês na infância, na juventude, em relação à questão da educação? Ela era uma pessoa rígida com vocês ou não? Olha, minha mãe, como ela dava aula no Colégio São José, Agostiniano São José, em Rio Preto, que era escola de padres, a gente tinha bolsa, né? Então eu e minha irmã estudamos no Colégio Agostiniano São José. E ela sempre foi muito rígida, né? Pra gente estudar. E só que eu era apaixonado por esporte, desde criança. Então eu praticava, na verdade, eu praticava todos os esportes da escola, handebol, natação, judô, futebol, basquete. E quando eu fui para o primeiro colegial, eu jogava no América, mas só que aí eu fui para o Corinthians. Eu tinha 14 para 15 anos. E minha mãe, o que doía, né? O dia que eu fui no Corinthians a primeira vez, ela foi me levar, ela e meu pai. Aí ela senta lá na diretoria do Corinthians lá e foram me matricular. E como eu treinava de manhã à tarde, tinha que estudar à noite, com 15 anos em São Paulo. Aí minha mãe vira o Mirandinha, que era meu treinador. Tava o Mirandinha na sala e o Basílio, que são os antigos. Sim. Que eram treinadores lá da base do Corinthians.
Aí minha mãe vira e fala assim, não, mas eu tô preocupado com a escola. Aí o Mirandinho falou assim, minha mãe, ó, a senhora tá preocupada em formar um médico, ele tá no lugar errado, aqui ele vai jogar futebol e ele tem que estudar à noite. E para isso foi a morte para minha mãe aquilo, né? Porque uma educadora, uma pessoa que... E aí eu acabei indo pro futebol, a minha irmã acabou com o terceiro colegial, acabou indo fazer medicina, e eu segui o futebol. E acabou que eu não me formei. Hoje o que eu estou fazendo gestão pública, estou na faculdade hoje, depois de velho. Terminei o terceiro colegial, cheguei a fazer alguns anos de educação física, aí não me encontrei, fui fazer direito também. Aí agora estou fazendo gestão pública, mas que agora tem mais a ver com a tua vida. Tem mais a ver com a minha vida. E minha mãe na época ficou muito triste, né? A minha mãe ficou muito triste na época porque eu terminei o terceiro colegial e jogando bola, e aí você mora cada dia, já morei até em Manaus, e você vai... Então você não conseguia fazer faculdade na época, e também não tinha muito interesse na época, isso que era o que ficava mais... Ela ficava mais triste, né? Mas aí acabou minha irmã formando e a gente entrando nessa vida pública, e agora eu tô fazendo gestão pública e tô terminando o primeiro ano aí, a gente E aí tá. vai estudando agora, né? Ô Marcelo, quando que você entrou como dirigente, você não começou na prefeitura, deduzo eu, você já tinha alguma ligação com futebol amador, com futebol de base? Como é que foi a sua entrada como cartola? Então, ó, vamos lá, né? Eu esqueci de falar, a minha primeira filha, Maria Eduarda, hoje que tem 21 anos, foi nascida em Rio Preto e veio para cá com 1 ano. E o meu filho, Marcelinho, é nascido aqui. E quando eu fui para o Cupim, eu fui ter o restaurante, a minha esposa, que a família é de Rio Preto também, mas que está comigo aqui desde 2005, a gente tocava o restaurante, eu e ela. E a gente tinha um vínculo, porque em 2009... o Juninho retornou a Votuporanguense. E eu tinha um vínculo... Ele voltou com o angolano, lembra? Que o angolano, o doutor Ismael. Sim. E aí o Santos, que ele tinha o Santos da Angola e tal. E aí ele veio aqui para fazer uma proposta para voltar a Votuporanguense. O Juninho tinha feito uma promessa de campanha que ele voltaria a Votuporanguense e tal. Mas não chamava Votuporanguense. Chamava CAV, né? Clube Atlético Votuporanguense. Eles lançaram isso. A sede foi em 2005. A sede foi no mandato do Carlão. Antes disso teve um outro time. A SEV. A SEV. Isso, que foi embora em 2005, ela foi vendida para Hortolândia. Com o Juninho. Que era o Pitarelli, não, era o mandato do Carlão. E aí eles foram para Hortolândia. Porque o SEV era do Pitarelli. Do Pitarelli, do Gilberto, isso. E aí o Gilberto estava tendo algumas dificuldades, encontrou uma proposta, vendeu a SEV para Hortolândia, foi embora da cidade. Que também era um batalhador, tocava sozinho futebol, era... E aí o que aconteceu? O Juninho... na campanha falou, eu quero voltar ao futebol. E ele arrumou um investidor, que era esse Dr. Ismael, e voltou ao futebol em 2009. Que eram os angolanos. Isso, que tinha o Dr. Carlos Alberto, acho que era o presidente. E só me explica, esses angolanos, eles tinham uma empresa de investimento em futebol, como que era? Eles tinham um time agora, chamava Santos da Angola, entendeu? E aí ele veio para cá. Só que 2009, aí 2010 eles montaram o primeiro time profissional e aí foi. E tinha ajuda, o apoio da cidade. E na época o Mineiro, que era o secretário de esporte, ajudava. E começou. E eu, em 2011, pelo meu vínculo com o futebol, eu conhecia muita gente e o relacionamento que eu tinha com o Mineiro, com o Juninho e tal, o Mineiro me faz um convite. Você com um restaurante. Restaurante. Eu tava pesando, eu cheguei a pesar 160 quilos, tinha parado com o futebol. Pelo amor de Deus. Aí eu fiz redução de estômago e tal, tinha saído do futebol. Aí eu voltei a jogar nos clubes, me movimentar, brincar. E pelo meu vínculo com o Mineiro falou assim, Marcelo, vamos me ajudar lá na Votuporanguense. O presidente era o doutor Ismael ainda. Vamos me ajudar lá, a gente está montando o time da... O doutor Ismael era angolano. Era angolano. Eu não conhecia, eu conheci só o Carlos Alberto, que era o presidente que assinava, que ficava no Brasil. Sim. E o Mineiro e os empresários da cidade ajudavam a tocar nessa época. E aí o Mineiro me fez o convite, vamos me ajudar. Aí existiu o Magalhães lá, o Mineiro, o pessoal daqui de Votuporanga, o Cabo Walter era diretor, e eu fui. E aí a gente monta... Aí você foi como colaborador. Colaborador. E aí, a gente que gosta do futebol, né? Antigo Plínio Marim, eu comecei a conviver lá. E aí foi
a minha esposa me ajudando no restaurante, e ela na frente ali, e eu indo, e também viajando nos jogos da Votuporanguense. A gente monta um time em 2012, Mineiro, todo mundo ali junto monta um time, o time sobe. O time sobe para 3, e... Então quando a Votuporanguense, o CAV, né? Quando fala Votuporanguense, a gente lembra da Associação Atlética Votuporanguense, né? Isso. Que até hoje eu não consigo falar o Votuporanguense. A Votuporanguense. Quando o CAV entrou, ele entrou em que divisão? Na Bzinha. Na Bzinha. Na Bzinha. E aí ele sobe para A3. E aí em 2013 a gente faz o time da A3 e já começa a ter algumas dificuldades, porque o Dr. Ismael não estava conseguindo mandar dinheiro da Angola para o Brasil e já estava tendo algumas dificuldades. Aí ia acabar. Marcelo, desculpa fazer um parênteses aqui. Qual o interesse de uma empresa investir no futebol no interior e sem retorno? O que é isso? Ele queria fazer jogadores, fazer a base porque ele tinha o time da Angola, ele queria crescer um braço aqui no Brasil para fazer venda, para fazer jogadores, e não deu certo. Que nem era o Matsubara no Paraná. Isso, e ele não deu certo. E aí ele ia parar. E aí o Juninho foi onde o Juninho fez uma reunião, convidou vários empresários da cidade e comprou, e esses empresários juntos compraram o Santos da Angola, o time, o CAV, que era do... Isso. E aí na época foi 9 que comprou. O Juninho fez uma reunião e 9 dividiram e compraram. Inclusive eu fui um dos que comprei na época, tive uma cota junto com um amigo de Rio Preto, compramos uma cota votuporanguense. E a partir daí, 2013 final... E só mais uma vez, te interrompendo. E vocês compraram, e qual era o projeto? Vocês iam ter alguma participação nos lucros, alguma coisa? O projeto era o quê? Montar um time, da ideia de todos os empresários ajudar para a cidade ter o time, chegar numa divisão e divulgar a cidade. Divulgar. E o Juninho, poxa, o Juninho, um gestor, com a capacidade que ele tem, e todo mundo acreditou no projeto e vamos embora. E aí, eu, no final de 2013, me torno presidente. E presidente e cotista. E aí a gente começa... E o time ia indo bem. A gente montou o primeiro time, e aí como dono, em 2014. Aí nós nem caímos, nem classificamos. Aí em 2015 nós montamos um time e subimos para a Série A2. 2015, isso eu como presidente e os gestores. Aí subimos para a Série A2, e aí veio o problema de não poder jogar no estádio antigo, que aí o Juninho, a toque de caixa, tinha a ideia, já foi construindo para terminar o estádio. Por que não podia jogar no campo antigo? Porque tinha que fazer uma série de reformas, e a capacidade ia ter que aumentar, e uma série de reformas. Porque o Plínio Marim, não a Arena, o estádio Plínio Marim, tinha capacidade de 8 mil, né? Isso, e o outro também foi de 8 mil, mas só que o problema era o seguinte... Tinha que reformar os vestiários, que não era adequado, trocar gramado, era uma série de mudanças. E aí o Juninho vende aquele estádio lá no leilão. Então, quer dizer, na verdade, a decisão do Juninho de vender o estádio Plínio Marim foi uma questão financeira. Na verdade, até o Juninho já tinha ideia de fazer isso. Por quê? Para tirar do centro e tal, mas só que ele acabou tendo que antecipar o mais rápido possível, porque... a gente subiu, entendeu? E aí a gente sobe para a Série A2 e em 2016 a gente faz a primeira competição da Série A2. A gente inaugura o campo em 24 de janeiro contra a Ponte Preta, Arena Plínio Marim, e aí a gente faz uma Série A2, que a gente se mantém uma Série A2 muito difícil, que caía 6 times da Série A2 para a Série A3 de volta por causa daquela mudança. Nós conseguimos se manter o primeiro ano. E aí alguns empresários desanimam É um dinheiro investido muito alto, né? E alguns empresários desanimam. Porque além de vocês comprarem, dar o dinheiro para comprar agora, esses empresários também investiam durante o campeonato. Porque você tem que pagar a folha de atleta, tem que pagar, hoje o futebol é muito caro. Muito. Hoje o futebol é muito caro.
Então aí começa a saída dos empresários. Aí no final das contas, ficam 3 empresários donos do clube. A família Melo, a família Converte, que é a família Beleza, e o Elton da HSA. Então são esses 3 que ficam donos. Você é presidente. E aí eu saio como investidor, porque era muito alto o investimento, os outros saem e eu continuo como presidente. E aí a gente, nessa luta do futebol. E o futebol hoje gera muito gasto. E aí em 2018 a gente continua jogando a Série 2, 2018 a gente é campeão da Copa Paulista, que é com o Guanais, que é o treinador que hoje está no Mirassol. E aí 2019 vem a pandemia 20. Aí 20, quando vem a pandemia, a gente cai para a Série 3. Aí dá uma desanimada boa, né? Mas os empresários hoje... aí o Melo, a família Melo, em 2020 para 21, acho que foi, ou eu não me lembro, porque eles saem também. Porque em 2020, quando cai, a gente faz uma negociação com o grupo do Daniel Alves. Sim. E vende 20% da Votuporanguense para esse grupo. E foi bem o ano que caiu. E aí eu saio e vou trabalhar em São Paulo quando o Daniel vem. Quando o Daniel vem para o Brasil para jogar no São Paulo, eu vou trabalhar no escritório do Daniel. Eu morei um período de 1 ano em São Paulo. O Daniel tinha uma empresa de agenciamento de atletas, de futebol, isso, junto com o empresário dele, que era o Fran Sérgio, na época, que tinha sido treinador da Votuporanguense e meu amigo em 2013. 13 e 14, o Fran Sérgio foi treinador da Votuporanguense. Mas não era empresário do Daniel. O Fran Sérgio casa com a ex-mulher do Daniel, que era a empresária dele na época. E vai tocar o futebol. E aí eu encontro o Fran Sérgio, vendo 20% do clube, a gente vende. E aí, a hora que o Daniel vem para o Brasil, me convida para trabalhar lá. E a minha esposa já trabalhava com o Daniel na parte financeira do Daniel. A minha esposa já trabalhava. Isso. E aí... Aqui em Votuporanga? Não. Ela foi para São Paulo. Foi para São Paulo. E foi trabalhar com o Daniel e meus filhos foram estudar lá em 2019, isso. E eu ficava aqui. E aí, de final de semana, eles retornavam e tal. E aí, em 2020 eu fui ficar 1 ano. Com o Daniel. Fico 1 ano com o Daniel lá, 2020, 2021. E o Daniel vai embora. E aí, a pandemia, minha esposa veio trabalhar home office. E 2022 eu tive o convite do Jorge para a prefeitura e volto para o Votuporanguense para ajudar. Você já volta como secretário de esporte. Secretário de esporte. Isso, eu assumo dia 17 de janeiro de 2022, que o Jorge já tinha 1 ano de mandato. Eu assumo a secretaria depois de 1 ano de mandato e continuo com a Votuporanguense, ajudando o pessoal, e sempre ajudei a Votuporanguense, mesmo estando de fora, né, Votuporanga e tal, estando em São Paulo. E a minha esposa continua com o Daniel, e aí minha esposa vem para cá trabalhar home office aqui, ela ficou até hoje, ela continua trabalhando com o Daniel, hoje ela é procuradora do Daniel no Brasil, hoje ela é braço direito, tem algumas empresas, tem uma empresa aqui em Votuporanga. Sua esposa, o que ela é, professor? Ela é formada em Direito, mas ela trabalha no administrativo, hoje ela é a financeira do grupo do Daniel. Sim, mas ela é advogada. Isso, e hoje ela tem até ela tem uma empresa aqui de sócia com o Daniel, aqui em Votuporanga, de tijolo ecológico, que... eles trabalham aqui. Quer dizer, o Daniel também tem outros vertentes. Isso. E ela tem um clube em Portugal que ela trabalha também, ela faz gestão financeira, que é o São João de Ver, né? Que é um clube da 3ª divisão. Então hoje ela é a parte financeira do Daniel, ela é o braço direito, junto com o Bruno, que é um amigo que a gente fez também. Então, mas só que mora em Votuporanga e faz tudo home office. O Daniel mora hoje em Barcelona, né? E faz tudo home office. E aí eu em 22 entro na gestão do Jorge, né, do nosso prefeito, e estou até hoje. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta que eu vi o Guanais relembrando isso, mas eu queria que você me falasse a sensação daquela partida, se eu não me engano, contra o Taubaté, que nós podíamos perder de 3-0, fomos lá e perdemos de 4. Aquilo deve ter sido uma ducha de água fria, né? Foi. A gente já tinha subido, né? A gente só estava disputando o título. E aí a gente vem aqui em casa e... então era um jogo para saber quem era campeão. Para saber quem era o campeão, mas o acesso já estava garantido, nós já tínhamos subido. Tá. Aí a gente ganha de 3-0 do Taubaté aqui
e vai com a sensação de campeão para Taubaté, né? A gente tinha que perder, podia perder até de 3-0, que a gente era campeão. Bom, beleza. Chegamos em Taubaté, eles brincam lá que foi o ano novo fora de época, né? A gente não conseguiu dormir, bomba, furaram o pneu dos ônibus. E chuva, né? Chuva. Mas beleza. Fomos pro campo, até os 40 e poucos do segundo tempo, a gente tava sendo campeão. Aí o pessoal da federação veio, me entregou o crachá de campeão pra descer, tal. Aí daqui a pouco a gente toma o quarto gol e perde o título, a gente troca os crachás de campeão pra vice. E foi muito triste aquele jogo, né? Mas valeu, foi o acesso, né? Então a gente apagou um pouco o sabor da derrota e vocês continuaram confiando no Guanais. na verdade naquele time não era o Guanais, era o Marcelo Henrique, filho do Betão. Não era o Guanais? Mas veio depois, que a gente fez uma Série A2, que a gente toma um jogo, o Guanais confidencia isso aí, foi na Série A2, que a gente faz um jogo lá em São Paulo e perde de 5-0. E aí o Guanais, a gente voltando da viagem, foi nesse daí. Aí o Guanais, aí a gente voltando na viagem, o Guanais liga para mim, fala: presidente, e aí eu deixo minhas coisas aqui em São Paulo e fico por aqui, vocês vão me demitir ou eu volto? Foi contra quem esse jogo? Foi contra o Nacional, na capital. E um jogo horrível, que nós não conseguimos tocar na bola. E o Guanais tinha aquela maneira de jogar tocando que todo mundo se incomodava. E aí foi 5 erros ali que o nego tomou a bola e fez o gol. E aí ele achou que a gente ia mandar embora. Eu falei: não, a gente vai conversar aqui, pode vir embora que a gente vai conversar aqui. Ele crente que nós ia mandar embora. Chegamos aqui, reunimos a diretoria. Na época eu, o Elton, o Dimas, que representa a família, o Marcelo Melo, o Casquinha e tal. Ó, vamos renovar o contrato dele por 1 ano, porque ele tem potencial, esse menino. Ele teve dificuldade, mas ele tem potencial. Catamos ele, fomos almoçar, chegamos e falamos: ó, Guanais, nós vamos renovar teu contrato 1 ano. Ele falou: mas vocês não vão mandar embora? Não, nós vamos renovar teu contrato 1 ano e demos o projeto para ele trabalhar. E aí o que aconteceu? Foi a melhor A2 que nós fizemos naquela época, que nós ficamos em sexto, classificava só 4, não classificava 8. E demos sequência na Copa Paulista. Aí foi onde a gente bateu o campeão, que a gente teve o jogo da Copa do Brasil. Nessa confiança, e ele cita isso nas entrevistas dele até hoje. Hoje eu tenho uma amizade muito grande com ele ainda, sou muito amigo do gestor do Mirassol, e quando o Juninho foi contratar o Guanais, ele me liga. Ele me liga para falar, porque ele ia... Você já conhecia o Guanais, ou não? Não, eu conhecia porque... Não, quando vai contratar lá em Mirassol, porque o Guanais já tinha passado aqui. Tá. Me liga, porque eu sou muito amigo do gestor do Mirassol. Mas eu não conhecia o Guanais na época. Era um amigo que a gente tinha em comum, que me ofereceu o Guanais e me explicou que era um menino muito dedicado, qualificado. Muito culto também. Muito. Ele chegava no clube 7 horas da manhã e ia embora 10, 11 horas da noite. E ele tinha... que é engraçado do Guanais, né? Porque aí ele sai daqui e vai para o Atlético Paranaense. E ele não consegue levar a comissão técnica dele, porque ele foi sozinho. E o auxiliar dele hoje, o Rainer, o preparador físico, o Eduardo... o pessoal continua aqui com a gente. E hoje eles estão todos lá no Mirassol também. Até o roupeiro da época é o roupeiro do Mirassol, que é o Tussi. Então a gente tem um vínculo muito grande com o Mirassol e eu tenho um vínculo muito grande com o Guanais até hoje, né? O jogo do Corinthians agora, o último que teve lá, eu fui para lá, a gente fica... depois eu vou pro vestiário junto com ele, e meu filho gosta muito. Então hoje ainda eu continuo com uma amizade muito grande. O empresário dele é um amigo, irmão meu. Então, é gostoso de ver isso, né? A gente tem treinadores aqui, profissionais, a gente vê que a Votuporanguense, a diretoria, todos nós juntos, a gente acertou muito em vários profissionais. Porque você pega hoje vários treinadores, hoje você pega o Eduardo, que é daqui de Votuporanga, que a esposa dele, inclusive, é professora na Unifev, hoje está no Atlético Goianiense. O Júnior Rocha fazendo excelentes campanhas, hoje está no Paysandu. Então, meninos que pessoas que a gente confiou aqui, hoje você pegou um preparador físico que a gente teve aqui, o William, hoje é o preparador físico do Santos. Eu até estava vendo ontem ele despedindo quando o Neymar foi convocado, ele ir lá. Então, assim, a gente acertou bastante, né, nos profissionais que trabalharam aqui. É que o futebol é uma coisa muito difícil, né? E o Viola, continua? O Viola continua, já está aqui, já está trabalhando pro ano que vem já. Viola é um menino também que veio da base que nós... E assim, pra gente que não vive o futebol lá dentro, dia a dia, foi uma surpresa. Foi, Viola. Mas pra gente, pra nós foi. Porque quando o Casquinha me fala assim,
O Paulo, com toda aquela experiência que o Paulo tinha, vários acessos, 14 acessos, o time não jogava. Não virava. Não deu. E aí o Casquinha fala assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falo assim, mas nós não temos dinheiro, o Paulo é um treinador caro, como é que nós faz? O Casquinha falou, vamos pôr o Viola. Eu falei, Casca, mas como é que nós vamos fazer isso, cara? Aí ele falou, não, nós temos que fazer alguma coisa. E os treinamentos do Viola na base era muito, porque eu não tenho tempo de acompanhar o dia a dia, mas o Casquinho, o Glauber, que está com nós ali, acompanhava o dia a dia do Viola, e sempre falando, né? E aí o Casquinha falou, vamos pôr o Viola. Eu falei assim, ó, eu acredito no trabalho dele e tudo, mas e como é que vai ser a reação dos jogadores? Ele falou, não, vamos embora, reunimos os jogadores lá, e ele e o Glauber, falamos com a diretoria, vamos pôr, e colocamos o Viola e, cara, e foi... E já foi... Aí vira a volta, ele vem com 4 jogos seguidos sem perder, ganhando, né, na verdade. O Português dá aquele boom lá e vira a sensação do campeonato. E assim, pena não ter subido, porque se sobe, ele ia ter méritos muito grandes, mas assim, não é porque não subiu que a gente às vezes a pessoa fala assim, mas a Votuporanguense não subiu. A gente tinha 16 clubes do outro lado, classificaram 8. Dos 8 que classificaram, a Votuporanguense, junto com o Sertãozinho, era o menor orçamento. Nós estamos falando de 15 de Piracicaba, que todo mundo sabe a tradição do 15, do Juventus, da MOC, que todo mundo sabe a tradição, do Água Santa, a gente sabe, do Ituano, da Ferroviária, todo mundo sabe isso. O Votuporanguense está no meio, uma cidade de 100 mil habitantes. O investimento que é feito naquele clube por esses 2 empresários, que é a família Beleza e o Elton Borges, a gente tem que tirar o chapéu. É que eles são pessoas que eles não gostam de falar o que é investido ali, mas se um dia as pessoas tiverem noção do que é investido dentro daquela Votuporanguense ali, eu imagino, nunca ninguém teria coragem de falar dessas 2 pessoas. Porque a gente se dedica, hoje eu sou voluntário ali, na minha parte, a hora que eu não estou trabalhando, eu sou voluntário da Votuporanguense, e não tenho como não ser pelo que eles fazem, por tudo que eles fazem ali dentro daquela Votuporanguense, de tirar o chapéu, tá? Ô, Marcelo, eu assisto o jogo da Votuporanguense em casa pela TV Unifere, mas o pessoal que cobre e tal, uma das reclamações é que nós temos um grupo de torcedores que são muito críticos. O time está ganhando, perde uma partida, chega, não sei o que e tal. Isso incomoda muito. Às vezes incomoda, né? A gente sabe que o torcedor ele tem direito, ele tá ali, ele pagou, ele tem o direito. Só que você vê, né? A gente tava num jogo do acesso, o estádio nosso lotado. O time não estava bem no jogo, não estava bem. Mas aí é a hora que a torcida tem que fazer a diferença, tá? Porque ela já lotou o estádio. A nossa torcida é brincadeira, é amor. A gente sabe que é pouca gente, mas eu acho que tinha que ter empolgado um pouco mais. A gente sabe da dificuldade, a tristeza, né, do torcedor. Mas a gente sabe quem é o verdadeiro torcedor, que sabe o tanto que é... Porque a gente tem um público fiel ali de 1.000, 1.200 pessoas todos os jogos. Tem. E aí quando vai chegando perto das finais, o time vai classificando, vai aumentando a torcida. Só que assim, eu sou uma pessoa que... Eu sofria muito com a crítica, tá, Zé? Mas hoje eu não sofro mais, porque você vem para a vida pública e aí a gente faz... A verdade é que ali, a gente está ali na frente para tomar as decisões. A gente nunca... Não é sempre que a gente vai acertar, a gente vai errar também. A gente sabe que tem que melhorar. Não só na Votuporanguense, como na vida pública ali. Às vezes a gente tem uma crítica, que nem agora, né? A gente saiu um edital ali, o pessoal... vai trocar a grama da Arena Marim, né? Saiu lá, aí um monte de gente criticando, porque falta para saúde, porque falta para não sei o quê, porque falta para não sei o quê. A informação, às vezes, ela não é dada corretamente, porque é uma ata de preço. A gente fez uma licitação, já deixou, não é licitação, nem saiu a licitação ainda, na verdade a gente fez uma ata de preço encaminhando se a gente subisse. Porque se a gente sobe, a gente tem que trocar o gramado, tem que ampliar o estádio, porque é uma exigência da federação. Como é que a gente tem um estádio na cidade que a federação, a gente não pode jogar porque não está adequado nos moldes da federação? Isso é a obrigação do município entregar o estádio para o Votuporanguense jogar. Hoje no decreto de lei que fala,
A gente é obrigado a dar manutenção e entregar o estádio em condições de jogo. A VCB, Itaparavotopouranguense. E aí a federação faz uma vistoria, não tem condição de jogar e a gente não joga porque não tem condição o ano que vem, se a gente sobe. Então a gente previu que tinha que mexer e a gente fez todos esses edital e tal. E aí, outra coisa, a verba, o orçamento do esporte é um orçamento que não pode ir para a saúde, ela tem que ser gasta no esporte. Então, é uma série de coisas que... Mas aquela verba carimbada. Isso, mas hoje a gente não liga mais para a crítica porque a gente tenta fazer o melhor. Quem me conhece sabe que eu estou ali para fazer o melhor. E nunca vou ser perfeito e nunca vou acertar tudo, como... Eu brinco, né, que a gente fala assim, ó, a gente tem vários funcionários lá na secretaria e eu fiz uma coisa ali e eu sou muito próximo dos funcionários. E eu tenho que extrair o que cada um tem de bom, porque ruim, todo mundo erra. Sim. Então, o que o fulano erra, o ciclano erra, a gente tem que aprender a respeitar o jeito das pessoas. E ninguém faz para errar, é difícil. Marcelo, bom, vamos aí. Agora eu queria falar do esporte amador. Qual a importância do esporte amador numa cidade? Olha, é muito importante, Zeca. O esporte amador, ele ajuda na saúde, na cultura, nos direitos humanos. O esporte ajuda em tudo, porque o esporte ele é saúde, ele é disciplina, ele é competitividade. Então hoje, eu entro numa secretaria em 2021, saindo da pandemia, que atendia pouquíssimas pessoas, mil e poucas pessoas, e hoje nós estamos atendendo mais de 4.500 pessoas. Hoje nós temos mais de 43 modalidades ativas na secretaria. Mas eu fui tendo exemplos no dia a dia, porque hoje a nossa gestão, o Mineiro fez um excelente trabalho, foram 16 anos de secretaria, e aí a gente vem para uma pandemia e pega o Fabiano Jimenez, que teve uma série de problemas e não conseguiu trabalhar por causa da pandemia, perdeu familiares e tal, e o Fabiano não quis mais. Aí eu entro com essa responsabilidade do esporte e aí eu começo a visitar. Eu conheço todos os meus núcleos, eu vou em todos os meus núcleos, eu conheço todas as nossas modalidades. E aí eu começo a pensar, o que eu posso fazer para tirar essa criança da rua, para ser atendida, para parar com... Para virar cidadão. Para virar um cidadão, porque assim, a gente sabe que a gente vai acertar 1 ou 2 ou 3 aí no esporte de alto rendimento, mas a gente quer formar e capacitar essas crianças para que elas virem cidadãos do bem, pessoas do bem, porque hoje é muito mais fácil pegar uma criança chega aí, uma pessoa fala na cabeça dela, pega ela para vender uma droga, ela vai ganhar dinheiro, ela não quer estudar, não, a gente tem que lutar contra isso. E aí eu fui buscar os polos, né? Onde a gente tem polo? Então, a gente já tinha um projeto lá, por exemplo, tinha um projeto lá na estação, lá na ferroviária, né? Do professor Hila. Aí a gente deu gás naquele projeto, onde a gente atende mais de 200 crianças lá. A gente tem um projeto de break do professor Danilo, que às vezes a pessoa é dentro do Sonho Meu, ali no SEC, dentro. O professor dá aula lá, a gente já tem mais de 20 crianças e temos alguns aí já disputando campeonatos no estado, daquelas pessoas ali que às vezes as crianças ficavam na rua, dando trabalho ali, já estavam fazendo isso. Aí a gente vai lá pro lado de lá, no Mário Covas também, a gente capacitou a escolinha do Marcinho no futebol, já tem mais de 200 lá. Aí a gente vai para natação, a gente vai pro... Aí eu comecei a ver, quando eu entrei na prefeitura, tinha poucas modalidades de artes marciais. Eu comecei a ver que a artes marciais, ela dava muita disciplina para a garotada. E aí eu comecei a implantar. Hoje nós temos quase todas as modalidades de artes marciais na Secretaria de Esporte. Hoje nós temos taekwondo, jiu-jitsu, muay thai, karatê, o judô, tudo que você imaginar de artes marciais na prefeitura. Então, a importância da gestão pública, do esporte no município é muito grande. E assim, o Jorge é um cara que me credenciou a fazer isso. O Jorge, ele me apoia e vai nas minhas... A gente tem final de semana aí, que nem o final de semana passado, nós colocamos ali 2.000 e poucas pessoas dentro do CSU no torneio de jiu-jitsu lá, mais de 1.000 inscritos, que Votuporanga nunca tinha, antes da gente entrar, nunca tinha feito uma competição de jiu-jitsu desse nível, né? Então, nós fizemos uns jogos regionais e agora nós estamos trazendo os jogos abertos. Os jogos abertos
é a maior competição sul-americana, da América Latina. Ontem o pessoal, eu fui dar uma entrevista com o pessoal do estado ontem, que eles vieram fazer a vistoria. Eu falei, a maior competição do estado. Ele falou assim, não, é a maior competição da América Latina. Os Jogos Abertos sempre foi a menina dos olhos, né? Isso. E assim, a gente nunca tinha conseguido trazer para Votuporanga. Isso é a minha felicidade, isso é o meu desafio. Vai ser muito difícil, porque são muitas pessoas na nossa cidade, vão em cerca de 8, a gente fala de 8 a 10 mil pessoas. Mas é um desafio que é gostoso, deixa um legado. As pessoas estão super empolgadas, os competidores super felizes. Você sabe, Marcelo, nos anos 80, eu trabalhava na Gazeta Esportiva, se eu não me engano, 82, não sei. E eu fui cobrir os Jogos Abertos de Rio Preto. Foi lá em Rio Preto. Ali, vôlei, todo jogador da seleção de vôlei estava ali. Basquete, atletismo. Quer dizer, a elite do esporte brasileiro, paulista, né? Que muitos deles estavam na seleção, estavam ali. Quer dizer, isso... Porque uma vez eu conversando com o presidente da Federação de Vôlei, que eu esqueci o nome dele agora, ele deve estar dormindo. E o vôlei estava lá em quinto lugar. Eu lembro o Moreno, era o único que se destacava. E ele investindo na elite. E ele sofria muitas críticas quanto a isso. Aí eu perguntei para ele, falei, vem cá, por que você, em vez de investir na elite, você nem investe em base? Ele falou o seguinte, por que a molecada joga futebol na rua? Porque tem referência. O dia que o Brasil tiver referências no vôlei, você vai ver a molecada jogando vôlei. É preciso você ter uma referência, você ter líder. É preciso você torcer para o Brasil, você saber que nós podemos chegar. E eu acho que você tendo equipes de alto nível, leva isso, né? É isso. E hoje na verdade, eu prezo muito a nossa base. E assim, eu queria esse ano já não ter que trazer atletas de fora, mas a gente não consegue. Não. Infelizmente, para a gente disputar em alto nível, a gente ainda precisa mais. Você já começa. Hoje nós temos lutadores aqui de karatê, por exemplo, o Nick, filho da Debaur, campeão brasileiro, campeão mundial, que consegue medalha. Nós temos ciclistas hoje que conseguem medalha em abertos. Nós temos a natação, que consegue medalha em abertos. Então, nós temos alguém, mas tem algumas modalidades que a gente não conseguiu formar ainda jogadores de nível para aberto. Porque é o que você falou, eu fui o ano passado em Ribeirão, os Jogos Abertos. Você pega assim, a responsabilidade do Votuporanga, os últimos Jogos Abertos. São Bernardo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos. E aí vem Votuporanga, uma cidade de 100 mil habitantes, ressediando os Jogos Abertos, sendo elogiada pelas praças de esporte que nós temos na cidade. A gente não é bobo, Zé, que a gente tem que melhorar? Tem que melhorar em muita coisa. Mas devagar. Veja, hoje a gente abre o jornal, a gente vê que Votuporanga está entre as 10 cidades mais seguras. Então, tem que melhorar, a gente sabe disso, a saúde tem que melhorar, mas a gente é referência, entendeu? A gente tenta fazer, a gente tenta melhorar, e o esporte é a mesma coisa. A gente é referência. Hoje, todos os secretários da região, das cidades maiores, você pega aí Fernandópolis, que é o Kleber, meu amigão, Jales, Rio Preto, a gente é referência hoje. Hoje a gente está recebendo um governador que está trazendo todas as cidades para um jantar hoje, para todas as cidades ao redor, todos os prefeitos. Votuporanga virou base, virou referência. Nós estamos trazendo um governador do estado aqui que vai pousar na nossa cidade. Sim. Então, Votuporanga hoje é uma referência. A gente sabe que precisa melhorar, precisa sim, mas a gente tem mais benefícios do que... Entendeu? Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Meio que isso não é Votuporanga. Mas, Votuporanga sempre teve uma boa equipe de natação, continua tendo. Continua tendo. Votuporanga foi referência no judô. Continua. O Léo continua até hoje na liderança. O Léo que foi campeão mundial, inclusive. Então. Hoje nós temos um atleta que não
a gente não tem condição de manter ela aqui, que ela vai para Olimpíadas, né? A Raíssa, que está em São Paulo hoje treinando, saiu ali do projeto do Mário Covas, saiu do projeto do professor Leonardo, e hoje ela está fora porque a gente não consegue manter uma atleta desse nível mais no Votuporanga, mas ela é referência mundial hoje. Então, nós temos vários atletas. Por que o futebol amador, que nos anos 60, nos anos 70, era de altíssimo nível? A votuporanguense A maioria dos jogadores saía dali. saíram dali, sabe? Formava tal. E hoje, desculpe se eu estiver errado, eu vejo que o campeonato amador hoje não seguiu o mesmo nível. Isso é uma coisa nacional? Vamos lá. O que acontece? Hoje, por exemplo, hoje nós temos no Sub-17 da Votuporanguense hoje 8 atletas de Votuporanga, meninos das nossas escolinhas. O que aconteceu com o futebol amador? Quando eu entrei já não existia mais os campeonatos, né? Só que o futebol amador hoje virou uma rivalidade muito grande. Nós temos alguns problemas. E tem muita violência, né? Esse é o grande problema. Então a gente tenta, a gente começou a semana passada, a gente começou o torneio amador livre de Votuporanga. Porque os jogos da categoria menor, os jogos do acima do 40, a gente é tranquilo. Mas o amador hoje se torna uma rivalidade, porque hoje os donos das equipes acabam trazendo jogadores de fora, pagando e torcida, e virou uma rivalidade muito grande. E aí a gente tem alguns tipos de problemas que a gente faz reunião, conversa para tentar. São grandes jogos, tá? Você vai ver os jogos, a gente tem Eduardo Alcides, que foi jogador do Chelsea, está jogando amador em Votuporanga. Aí tem o Glauber, que foi jogador do Palmeiras, jogando amador em Votuporanga. Então, e fora os jogadores daqui, Votuporanga é um celeiro de jogadores aqui, tem muitos jogadores que... Mas o campeonato em si não acontece. Agora, mas a gente está conseguindo, tá? Já tá, é o terceiro ano, esse ano a gente já começou e está fazendo reunião, e o amador é muito disputado. Só que, às vezes, não atrai o familiar para ir lá assistir, porque tem medo. Não, antigamente eles lotavam o Pleno Mari. Isso. E a gente fazia jogos preliminar. Então, eu cheguei em Votuporanga, a gente fazia ali no Pleno Mari antigo, eu jogava, tinha aquele jogo comércio do lado esquerdo, do lado direito. Sim, tinha aqueles torneios do Votuporanga Clube de Futebol de Salão. Nossa, era fantástico. Então, a gente está tentando resgatar esse futebol amador e já faz uns 2, 3 anos que a gente vem conseguindo fazer o campeonato, mas precisamos ainda... Eu preciso pôr segurança, hoje a gente contrata segurança para fazer os jogos. Mas eu já ouvi, assim, digo falando, jogador, amador, não, eu vou jogar em Campeonato em Rio Preto, o cara me paga R$1.000. É isso. Eu vou jogar, não sei, aqui o cara quer me pagar 200 para jogar, quer dizer, o cara joga... Pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Eu perdi jogadores da base da Votuporanga, aqui de Votuporanga, que o jogador que foi campeão da Copa Paulista, que aconteceu o seguinte, ia na Votuporanguense, ganhava uma ajuda ali de 200, 300 reais, só que no amador ele ganhava 800 jogar fora, o cara preferiu jogar amador do que ficar num time profissional, porque ganhava mais. Às vezes por causa da condição, que precisava ajudar a família e tal, mas muitas vezes por causa do dinheiro, que depois ainda alguns se arrependem. Se arrependem porque poderia se tornar um jogador profissional e ganhar muito mais lá na frente. Mas tem isso, né? Marcelo, estamos chegando no final, eu queria que você dissesse, complementasse alguma coisa que não foi falado, que você gostaria de colocar dentro da Secretaria do Esporte, o nosso esporte paralímpico muito bom, quer dizer, vamos finalizar aí, faz um balanço. Não, primeiro eu queria agradecer a oportunidade para estar falando, né, no seu programa, para estar falando, a gente só vê pessoas aqui e pessoas importantes na cidade, eu fico lisonjeado e muito feliz de poder estar sentando nessa cadeira. E dizer que quem quiser praticar o esporte de Votuporanga, nós atendemos público de todas as idades. Nós temos o vôlei de terceira idade, nós temos a ginástica, a dança, o alongamento, a hidroginástica, para todas as idades. Nós temos o CCI, que é o centro do... E tudo de graça, né? Tudo de graça. A Votuporanga não... A hidroginástica, hoje nós temos 700 atendidos hoje e vai aumentar mais, porque o CSU inaugurou 3 piscinas. Então, hoje, há quem faça hidroginástica por conta de saúde e faça quem quer movimentar. Hoje nós temos Zumba,
que é um sucesso na secretaria. Então, para todos os públicos, não é porque você vai querer participar de um esporte de alto rendimento que não tem para tudo. Hoje nós temos desde o alto rendimento até a começa base, com 5 anos nós já estamos atendendo. E quem tiver alguma dúvida, é só ligar no 3426-1200, que é a sede da secretaria, e perguntar aonde os complexos. Hoje nós temos o CSU, que atende várias modalidades, nós temos o Mário Covas, que atende várias modalidades, nós temos a Paineiras, lá embaixo, perto da Câmara Municipal, que atende várias modalidades, o centro, o CCI ali na Rio Grande, e nós temos a minha secretaria, onde eu fico ali, que é na frente do Plínio Marim, ali na Mário Pouso Bom. Então nós atendemos todos os tipos de modalidade, todos os tipos de idade, nós temos vôlei, nós temos um complexo de beach tênis que é gratuito para as pessoas jogarem, que não tem no estado de São Paulo, tá? Nós temos... Mas são várias quadras, né? São 6 quadras que todos os dias, das 6 às 10 horas, é só marcar a hora, são gratuitos no município. E nós temos professores lá também ensinando beach tênis, na parte da manhã e na parte da tarde. O Leonardo também fica lá na parte da tarde. Então hoje nós temos várias modalidades que o município pode participar, e a secretaria vem crescendo com o apoio do nosso prefeito, do Jorge, com o apoio da Rose, do Luiz Torrinha, que é meu grande amigo, que é incentivador do esporte, participa dos esportes. Foi bom de bola, hein? Foi bom de bola. Hoje ele joga um vôlei adaptado. Então a gente quer o bem da população, a gente aceita. Eu fico na secretaria, eu atendo todo mundo, a gente aceita pedido, aceita crítica construtiva, a gente está junto para poder fazer uma Votuporanga melhor, uma Votuporanga referência no esporte, uma Votuporanga referência na nossa região. E hoje nós ganhamos a força. Esses jogos regionais, esses jogos abertos veio para coroar o nosso trabalho, porque você pega aí na região, só São José do Rio Preto, uma cidade de 600 mil habitantes, e Araçatuba, que teve jogos abertos. Nenhuma cidade mais da região, e um porte que nem Votuporanga, acho que na história nunca teve uma cidade com menos de 100 mil habitantes que foi sede dos jogos abertos. Então a gente fica muito feliz com tudo que está acontecendo no esporte na nossa cidade, e aberto a qualquer reclamação, a qualquer sugestão para atender o munícipe, para poder atender e dar mais comodidade para eles na parte do esporte. Marcelo, muito obrigado, e vamos torcer para que essa criançada cresça praticando esporte, né? Porque na minha época, na nossa época, ou a gente jogava futebol ou não tinha mais nada, né? Não tinha celular, não tinha internet. É isso. Então a gente ia jogar futebol. Então vamos torcer para que essa criançada pratique esporte, não só futebol, é óbvio, e deixe um pouco de lado as telas, os joguinhos. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Eusé, um grande abraço a todos. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela audiência. Se você quiser acompanhar as nossas entrevistas, basta você entrar no YouTube, lá, Baú de Votu. Você vai ter todas as entrevistas, tá bom? Um abraço e até a semana que vem.